Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira e trago para você aqui a primeira edição do Desenve Notícias dessa terça-feira, 27 de abril. O Desenve Notícias, como você sabe, todos os dias é um comentário aqui na Revolução Industrial Brasileira sobre algum assunto que impacte ou seja da própria natureza do debate econômico relativo à vida do Brasil e à vida do mundo, tentando elucidar com um viés mais desenvolvimentista alguma coisa que, em geral, é trazida com um viés neoliberal pela imprensa comercial brasileira. Só que o assunto hoje, na verdade, é um assunto que transcende todas essas divisões de caráter mais político e mais de interpretação. E que tem a ver, infelizmente, com essa desordem que tomou conta da administração pública brasileira e que gera um preço a pagar por toda a sociedade. E esse preço é pago tanto econômica, quanto política, como social e como sanitariamente. E aí eu me refiro ao seguinte: infelizmente, devo dizer que é uma péssima notícia. Está havendo um impasse de ordem burocrática, acredito eu que seja de ordem burocrática, assim interpreto, entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as fabricantes de vacina Pfizer e o Instituto Gamaleya da Rússia, que pode gerar um atraso na chegada de nada menos que 200 milhões de vacinas que estavam até ontem, não sei, até anteontem, no cronograma do Ministério da Saúde, vacinas para Covid-19. Vai vendo como isso vai afetar o ano de 2021 nessa questão do retorno com saúde ao trabalho para que a economia brasileira possa, nos seus diferentes setores e nas diferentes localidades, retomar o nível normal de atividade. Vai vendo como isso vai afetar. O que está acontecendo? Segundo aí as notícias, existe uma necessidade burocrática da parte da Anvisa de que a Pfizer, a companhia norte-americana, que junto com a alemã BioNTech fizeram a primeira grande vacina com RNA mensageiro, que já está sendo aplicada em diferentes lugares do mundo, existe uma requisição burocrática da Anvisa que parece que é absolutamente incomum em relação às dos outros países, porque nos outros países a Pfizer apresentou tudo que podia apresentar. E aqui existem requisitos de apresentação de documentação adicionais para que sejam liberados 100 milhões de doses que o governo brasileiro já comprou. E aí parece que esse impasse está levando a contratação, a compra pública dessas vacinas a possivelmente não acontecer. Então são 100 milhões de vacinas que podem sumir do cronograma daqui até meio do ano, que seria aí setembro, se não me engano, a data em que essas vacinas estariam já plenamente aplicadas na sociedade brasileira. Tem também um outro problema acontecendo com a Sputnik V da Rússia, porque, segundo as notícias, diz aqui que os técnicos da Anvisa foram lá à Rússia fazer inspeção no Instituto Gamaleya e não foram recebidos ou não tiveram acesso a todos os lugares onde eles queriam ter acesso. E aí o Instituto Gamaleya acaba sendo desconsiderado pela Anvisa como um provedor de vacinas legítimo para o Brasil. E em função disso tem várias compras já feitas por governadores dos estados e também pelo governo federal de doses da vacina Sputnik V que também podem não vir, podem não chegar em função disso. E aí o total seria de 75 milhões de doses que o Brasil pode deixar de receber dessa vacina russa no caso desse impasse persistir. E agora tem um terceiro problema, que a reportagem coletou aqui, referente à vacina da companhia britânica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, que é uma vacina licenciada à Fiocruz para que a Fiocruz possa produzi-la como se fosse cópia, né? Ela recebe o ingrediente e vai fazendo a multiplicação daquilo para fazer a produção em série. É um licenciamento que a Fiocruz tem o direito de fazer. Acontece que aconteceu aí uma revisão, não se diz exatamente porquê, e aí a Fiocruz cortou a previsão de 37 milhões de doses na sua projeção para entrega no terceiro trimestre. Então ficou 37 milhões de doses a menos. Então a previsão anterior era de 65,2 milhões de doses
e agora é de 28,1 milhões de dólares. A Fiocruz foi indagada a respeito e não quis comentar, ou seja, ficamos aí naquela opacidade de informação. Por que esse assunto está sendo discutido aqui na Revolução Industrial Brasileira? Por dois motivos. O primeiro deles, de ordem mais geral, que todos falarão, todos comentarão, então falarei dele rapidamente aqui. É evidente que isso vai atrasar a retomada da economia brasileira. É evidente, portanto, que isso surtirá um efeito negativo nos resultados da economia brasileira, que é muito ruim. É um efeito que necessariamente se reverterá, refletirá em persistência do nível do desemprego, em mais tensão social, a polarização entre aqueles que são os loucos que querem que tudo aconteça normalmente, fingindo que não há doença mortal nenhuma, e aqueles outros que defendem que a sociedade simplesmente tem que paralisar completamente e vão ficar se degladiando aí no debate em função da ineficiência na única resposta que poderia ser a solução definitiva do problema, que é a vacinação em massa. Bom, dado que existe essa ineficiência, que só no Brasil parece que está tão exagerado, então pagaremos esse preço necessariamente. Eu até me pergunto por que é que a Anvisa tem tanto... que critérios são esses, né? Porque a mim e a todos, né, parecem critérios muito exagerados os da Anvisa. Essas vacinas já estão em aplicação no mundo todo, resolvendo um problema que é, acredito eu, mais arriscado, porque é mortífero, é uma mortandade geral que está acontecendo, é mais arriscado, né, deixar a sociedade pegar a doença e morrer do que aplicar a vacina. Se a vacina dá um coágulo em alguma pessoa, etc., isso pode ser tratado depois no hospital. Então me parece que aplicar a vacina tem menos risco do que não aplicar. Bom, dito isso, passemos ao problema que aí sim ninguém vai comentar, mas que, né, a Revolução Industrial Brasileira sempre vai trazer. Ora, cadê a vacina brasileira? Né? Já falei aqui que existem esforços, existem, né, tentativas, né, existem iniciativas em universidades, empresas brasileiras da área farmacêutica que estão tentando se reunir para tentar fazer a vacina brasileira, mas a verdade é a seguinte: enquanto nós ficamos aí no bric-a-brac da crítica da vacina alheia, nós deveríamos estar aí cobrando a reestruturação produtiva do Brasil no sentido da produção vacinal nacional, porque enquanto nós já fomos produtores de ingredientes farmacêuticos ativos o suficiente para termos uma produção farmacêutica razoável no passado, nas tecnologias do passado, deixamos tudo isso se desmontar e hoje, das 17 vacinas que são produzidas no Brasil, apenas 4 são verticalmente produzidas aqui, ou seja, do ingrediente farmacêutico até o produto final. Todo o resto é pura dependência. E o caso do Covid deixou isso aí, né, absolutamente desnudado, né, frente aos nossos olhos. E vejam o preço que está se pagando por essa dependência tecnológica em biofarmacêutica. Por que raios, no Brasil, nos últimos anos, não fomos capazes de reestruturar as cadeias de produção da biofarmacêutica, seja nos institutos públicos que existem, estão aí ainda atuantes, seja nas empresas privadas que foram, né, com o Profarma, que eu sempre elogio aqui, levadas à condição de produzir em massa medicamentos genéricos? Por que não continuou-se esse trabalho a ponto de levá-las a produzir agora biofarmacêutica de ponta que nos permitisse gerar em solo nacional a nossa própria vacina? Tenho certeza que se a nossa própria vacina tivesse aí, os organismos de controle, a Anvisa, teriam muito mais facilidade, estariam acompanhando o processo desde o início, teriam facilidade de controle e, portanto, essa hipotética vacina brasileira poderia já estar, como as outras já estão, sendo aplicada com prioridade para a sociedade brasileira. E, no entanto, nada disto acontece. Faltando política de desenvolvimento produtivo para a área da biofarmacêutica, faltou o produto na hora da emergência. É simples. A dependência gera carências, gera necessidades, e as necessidades geram problemas sérios que podem, como aí está todo mundo vendo, levar até mesmo à morte de quase 400 mil pessoas, o que é uma indecência, né? Uma indecência. Até as sirenes começaram a tocar aqui agora, deve ter a energia da minha cabeça indignada, reclamando da desestruturação produtiva do Brasil e seus efeitos maléficos sobre a vida social. Bom, eu fico por aqui no Desenve Notícias primeira edição, volto mais tarde com outro comentário.
Hoje à tarde sai publicada uma entrevista muito interessante, hoje nessa terça, 27 de abril, com o empresário Pedro Evangelinos. Recomendo a todos assistirem, está muito bacana, está realista, está falando um pouco de tudo, tanto pelo lado mais desenvolvimentista, como por um lado também menos desenvolvimentista, prefiro dizer assim, ok? E eu recomendo a todos que vejam, porque realmente onde tem verdade tem lucidez. Então vamos assistir e aprender bastante com ele. Obrigado, pessoal, um abraço, até a próxima.